Agora na 105.9, o programa Sintonia Cultural. Muito bom dia, esse é o programa Sintonia Cultural, toda quinta-feira às 9 horas da manhã. Eu sou Daniel Silva e esse é o seu ponto de encontro. A apresentação de Júnior Botelho. Bom dia, Júnior. Bom dia, Daniel. Bom dia, Marco. Hoje nós estamos aqui com o Jorge Chalita, que muitos de vocês já conhecem, já ouviram falar, já foram passear lá no Canto da Terra, que hoje não se chama mais Canto da Terra. A gente acabou retomando o nome de origem, né? Porque o Canto da Terra foi uma opção familiar da escolha de nome, em função da localização geográfica, em função da própria musicalidade de família, né? As minhas filhas cantavam e como elas são da terra. E a gente achou por bem colocar esse nome, além de encontrar uma certa delicadeza, sensibilidade e magia no espaço. Então, passou por vários nomes, mas voltou para o original e é o que a gente hoje abraça a causa. Então, Jorge, você é compositor, é músico, mas quem é você? Eu sou uma pessoa que, felizmente, eu vim de um berço mais humilde um pouco. Fui criado, né, pelo meu pai, que assumiu o papel de pai e mãe, em função de um problema de saúde que minha mãe tinha, e sempre muito bem amado pelos meus avós maternos. Meu avô Geraldo era metalúrgico, a minha avó era do lar, e aprendi a gostar e viver música com ele, que era um excelente violonista. Inclusive, o seu avô? Meu avô, Geraldo Serapião Tavares. Depois eu vim ter um pouco de contato com a família do meu pai. Meu avô Chalita, minha avó Maria, os meus tios. Mas, a princípio, eu vivi muito com os meus avós maternos. E nasci em São Paulo, na freguesia do Ó. De lá vim para cá com 8 para 9 anos. Em uma cidade que me acolheu, que me aceitou. E até hoje vivemos aqui em Cachoeira Paulista. Trabalhei como arte educador. Estudei um pouquinho, né? Fiz educação artística, depois uma complementação musical e, por último, uma pós em literatura e cultura afro-brasileiras. E a minha vida foi sempre boa, tenho uma família abençoada, filhos maravilhosos, neto. Agora vai chegar a segunda, Helena, né? Uma esposa que sempre me apoiou em tudo. E meu pai, que agora está num outro plano. Mas o Jorge é uma pessoa do povo, uma pessoa humilde que anda pelas ruas de bicicleta, sem nada demais. Mas você, como músico na família, foi só o seu avô. Depois, quando você ficou morando com seu pai, aí não tinha uma cultura musical? Não. O meu berço foi com meu avô materno. A base musical minha, o estímulo, o incentivo. E por que você faz música? Uma vez eu vi uma frase que marcou muito a minha vida. Eu não me lembro quem era o palestrante, mas diz que um palhaço se encontrava dentro de uma igreja dando cambalhotas. E o padre, logo em seguida, foi chamar a atenção do palhaço. Escuta, aqui é a casa de Deus. Você acha certo ficar fazendo palhaçada aqui dentro? Eu falei, não, padre. Eu não sei rezar, é minha forma de oração. Então eu acho que a música para mim é mais ou menos assim. Uhum. Ai, que bonito. Ó, você tem discos gravados e eu gostaria de saber se é possível encontrá-los via internet, ou se dá para comprar, ou se a gente pode ir lá no Canto da Terra e comprar. A gente fez. A primeira gravação foi que eles chamavam de bolachão, né? Eu tocava em um grupo chamado Gota d'Água, de Guaratinguetá. E escolheram 12 grupos do Vale, o nosso grupo foi eleito. Na época eu trabalhava com a Lília Pará, Letícia Pará, João e eu.
Depois eu gravei um compacto duplo aqui na Canção Nova. Inclusive a capa foi o seu pai quem fez. Que até hoje, em matéria de retrato preto e branco, não vi ninguém que o superasse. Quem está chegando perto é o Olavo. O fotógrafo Zizinho Botelho, para quem não conhece, que é meu pai. E também nas minhas músicas, eu nunca fiz uma música, nunca gravei sem consultar a sua mãe. Que é Ruth Guimarães. Para ver as correções. Às vezes nem sempre o que a gente acha certo é o correto. E como ela era uma poetisa de marca maior, e eu tive a felicidade de ser compadre, porque a gente batizou o Judá, e de conviver muito na sua casa, foi onde também eu desenvolvi muitas habilidades, tanto musicais quanto culturais. Porque no espaço que a gente agora vai voltar a ser o Terreiro das Artes, Com certeza. vivenciou momentos mágicos, momentos maravilhosos. E depois desse trabalho, então, eu gravei um CD com 12 músicas, inclusive gravando músicas de parceria com alguns amigos, inclusive com o Marcelo Naná, que eu considero um grande compositor. E esse CD foi o meu trabalho que deslanchou. Eu trabalhei 6 anos em Paraty, aqui no estado do Rio de Janeiro, logo após sair do Canto da Terra, né, para conquistar novos espaços. E ali foi um portal que se abriu para o mundo, onde eu tive vários conhecimentos, inclusive fui trabalhar fora em função disso também. E esse CD, eu não tenho mais nenhuma cópia. Acabou. Ah, que pena. E esse material já não tenho mais quase nada. Talvez eu tenha ainda vinil. Depois eu me afastei por um período também para assumir uma responsabilidade maior, que era cuidar do meu pai. E deixei de lado um pouco essa parte musical. Mas quem sabe eu consiga regravar algumas coisas. O Marco aqui do estúdio, ele falou que tem uma cópia do seu CD. Então ele faz uma cópia depois para você. Eu vou ficar muito agradecido. Mas esses autores que não tem nada de seu, isso é que é desapego, hein? A vida é muito passageira, Jane. Eu sempre procurei colocar boas sementes no solo que eu andei. Então são músicas de mensagens, né? Participei de vários festivais. Felizmente conquistei muitos, inclusive pela própria Fundação Cassiano Ricardo. O trabalho de música regional fluiu. Eu só tenho que agradecer a Deus por ter dado certo. Ai, que bom. Então agora a gente gostaria de matar um pouco a curiosidade dos nossos ouvintes, aqueles que já conhecem, apreciar a sua música, e aqueles que ainda não conhecem, ver aí um pouquinho do que você faz. Então você toca uma canção para nós? Com o maior prazer. Só que eu fiz a opção hoje de tocar uma música que mexe muito com os meus sentimentos, que é uma música que conta a história de um casal escravo, porque todos nós temos um pena senzala, e para valorizar esse povo tão maravilhoso que ajudou a construir muito o nosso país junto aos índios que sofreram. E essa miscigenação de raças fez com que o nosso povo fosse diferenciado, né? Nós não temos essa violência da briga religiosa. Nós temos sim uma violência muito grande por egoísmo, por maldade dos governantes, das pessoas que só se interessam por dinheiro, né? Esse é o maior problema do Brasil, não a culpa do povo. O povo é maravilhoso. Então, voltando lá nas raízes, um compositor do norte, do nordeste, chamado Teco Tavares, fez uma canção intitulada Leilão, que retrata a história de um casal de negros. Espero que vocês gostem.
cedo, num lugar todo enfeitado, nós ficava amontoado pra esperar os compradores, exposto ao sol pela frente de um palanque, afincado ao pé de um tanque que chamavam bebedor. E nesse dia minha véia foi comprada numa leva separada pra um senhor novinho ainda. Minha veinha, que era flor dos cativeiros, foi em mãe de terreiro na família dos Cambim. No mesmo dia em que levaram minha preta, me botaram nas grietas pra de morte eu não fugi. E desde então, preto velho a procurou, ficou velho como eu tô, mas como é grande este Brasil. Então se o velho disse a véia em zaforria, procurei mais 15 dias, mas a vista me fartou. Só peço agora que me leve Sá Isabel. Quero ver se tá no céu minha véia, meus amores. Sintonia Cultural na 105,9. Muito bem, você ouviu aí o Jorge Charlita, né, no primeiro bloco. Agora a gente está de volta também com a apresentação de Júnior Botelho, Sintonia Cultural, todas as quintas-feiras às 9 horas da manhã. Então, nós já falamos que o Jorge é músico, que está voltando com o Canto da Terra, está voltando a ter algumas apresentações lá. E eu gostaria também que você me contasse um pouco da sua experiência de cantar fora do país, que eu sei que você foi para a França. E eu queria saber se a Europa tem uma estrutura melhor para os artistas, porque, infelizmente, a música, o teatro no Brasil está um pouco devagar, né? Júnior, eu tive a felicidade de trabalhar na Cidade Luz. Mas antes de chegar a Paris, eu trabalhei em Aix-en-Provence, né, que fica no sul da França, a 30 quilômetros de Marseille, né, no oposto. Em Aix, a cultura é um pouco mais diferenciada. Cheguei a tocar em igrejas, em restaurantes, em teatros, mas eu trabalhei mais a parte erudita do violão, né? Agora, a parte do canto, eu comecei a desenvolver dentro de bares cujo reduto eram de brasileiros. Porque como que você vai tocar o trabalho seu, que é 99% de resgate de música popular brasileira, no seu idioma, para um outro povo, uma outra cultura? Então a música em si é uma linguagem universal. Mas quando envolve o contexto literário, dificulta um pouco a assimilação. Então, quando eu ia para esses locais onde haviam bastante brasileiros, os brasileiros acabavam estimulando e levando os franceses em outras apresentações. Aí eu consegui entrar mais ou menos em sintonia. Até porque esses brasileiros traduziam para os franceses os sentimentos que estavam envolvidos na letra. Exatamente. Então a gente fez uma viagem por toda a Côte d'Azur. Foi lá em Mônaco, Saint-Tropez, Nice, Cannes, onde tem um festival de cinema.
Só lugar chique, hein? Depois a gente foi pro sul, né? Para Bordeaux, Marseille, Saint-Germain, Morisson. Então foi mesmo assim um trabalho em várias cidades e aprendendo muito, né, sobre a cultura deles, porque uma coisa é você estudar a história e vivenciar a história por meio de livros, de filmes, de palestras. E outra coisa é você viver a história dentro de um castelo medieval, com festas medievais, com pessoas vestidas a caráter, com a música celta sendo o pano de fundo. É uma viagem no tempo e no espaço. Então eu procurei unir o útil ao agradável, levar o meu trabalho e ao mesmo tempo aprender, né, o que eu pude sobre conhecimento, sobre cultura, sobre comportamento e entender certas coisas do dia a dia deles que eu não consegui entender no começo, né? Agora, a experiência já em Marseille e Paris foi diferente. Porque cidades grandes, né? E muitos brasileiros. Então, o espaço para o trabalho do músico é bem melhor do que nessas regiões mais elitizadas. Uhum. Paris, por exemplo, tem lugares que você acha que é 25 de março em São Paulo. O Porto de Marseille, você vê gente do mundo todo. Você vê um cristão abraçado com um muçulmano, você vê um negro abraçado com um branco. Não existe essa diferenciação que você encontra em outras regiões, né? Então, em alguns lugares eu me senti muito bem, o trabalho fluiu. E a proposta era passar um mês aqui e voltar para lá, mas por motivo de força maior não foi possível. Mas eu só tenho que agradecer a Deus por essa oportunidade, né? E por ter vivenciado e conquistado muitos amigos lá que me comunico até hoje. Isso e é interessante o quanto a gente aprende da própria história, né? Comparando a história do outro com a nossa, a gente aprende a nossa própria história, né? Isso também é muito interessante. Permita-me entrar aqui também. Oi. E o quanto esse povo europeu ama a nossa música. Sim. Principalmente se ela é voz e violão no nosso idioma, né? Uhum. E a Júnia também viveu fora, morei um tempo fora também, só que eu morei na parte de Genebra, em Suíça, né? Mas que fala francês. Quando um brasileiro pegava esse instrumento, que está na nossa pele, né? E coloca a voz ali, quanto aquele povo presta atenção na nosso jeito de falar de sentimento, né? Que para eles é um pouco diferente. Então vale a cultura, mas vale o que eles valorizam da nossa também, né? E a nossa música fala muito alto lá fora, né? Sem sombra de dúvidas. É realmente uma síntese muito bem feita, sua, que você acabou de colocar. E voltando à Cachoeira Paulista, nos anos 70, 1970, Cachoeira teve uma explosão cultural muito importante de músicos, de artistas plásticos, de teatro, principalmente, né? E a maioria de vocês, da nossa geração, da sua geração, ainda está por aqui. Mas o que falta para a arte voltar para as nossas ruas? Interesse político. Concordo plenamente com você. Porque eu me lembro quando seus pais trabalhavam na área de cultura, Cachoeira viveu um momento mágico. Todo o resgate cultural foi feito naquela época. Inclusive, eu fui beneficiado, porque sua mãe trazia concertos, trazia grandes e virtuosos músicos para Cachoeira, e um deles se chamava Carlos e a Felice. No teatro lá do Centro Espírita, ele foi fazer apresentações, a mãe arrumou para que eu fizesse abertura para ele, e ganhei uma bolsa de estudos, que eu também devo à sua mãe, em função disso. E naquela época você tinha atividades em todos os sentidos. Poesia, né? Crônica, fotografia, dança, música, teatro, grupos folclóricos. A cidade fervilhava de cultura. Eu me lembro que ela usava uma frase: olha, não quer fazer, não faça nada, mas me deixe trabalhar.
Você conseguiu também fazer um trabalho maravilhoso que eu acompanhei, e que a semente que você colocou, ela já está germinando excelentes frutos. O que eu sinto é que as pessoas começam a preparar o solo para que as árvores venham, e outras pessoas sem conhecimento simplesmente passam o trator por cima de tudo. Essa é a realidade que mais dói dentro de mim. Já passei por essa experiência, eu sei como é. Você também foi secretário da Cultura. Fui. E você, eu me lembro que eu participei de uns concursos de fotografia, né, no período em que você estava trabalhando. E a gente acaba sonhando alto demais, sabe, Júnior? Acredito que tenha sido a mesma coisa com você. A gente sai acreditando que vai mudar o mundo, que vai mudar as coisas. A gente chega até a mudar algumas coisas, né? E muda o mundo de uma certa forma. Muda. Agora o que falta é conhecimento dos senhores políticos, dos senhores administradores, representantes do povo, em abrir os olhos para a necessidade que se tem de atividades culturais, que é uma forma de tirar muita gente do mundo da droga. Só que a cultura, a educação, são dois segmentos que geram questionamento. E para político, a pessoa que pensa, que reage, que questiona, não é interessante. De um modo geral, o que eles fazem é aniquilar, lá na raiz, a possibilidade de crescimento intelectual. É assim que eu vejo isso hoje. Mas eu acredito também que o artista tem a sua parcela de contribuição. Ele tem que sair e ir para as ruas. Ele tem que sair e fazer o seu trabalho. Por exemplo, você já fez muito trabalho musical e agora não tem a capacidade física, né, psicológica para trabalhar 24 horas por dia como você fazia antes. Mas você continua fazendo, você continua abrindo o seu espaço, você vem aqui na rádio conversar com a gente, vamos fazer a noite cultural lá no Terraço das Artes, no Terreiro das Artes, vamos. Então, é a questão de querer trabalhar o artista também para o povo, né? Sim, eu acho que a arte é uma forma de conduzir os mais variados tipos de pensamentos para que as pessoas possam edificar uma construção mais sólida. O que eu vejo hoje, assim, com muita tristeza, é o fato da mídia não apoiar nenhuma atividade realmente cultural. Eu concordo com você. Massificação da cultura, entre aspas, deles, dificulta muito essa coisa das mensagens. Na época dos festivais, você tinha que driblar a censura e transmitir a mensagem que você precisava. Você tinha que usar inteligência para isso. Aí você compara as letras daquele período, né, dos grandes compositores, Chico, Edu Lobo, Vinícius, quem mais participou? Geraldo Vandré, Nara Leão, grandes compositores. Então eles tinham que driblar, o próprio Caetano, Gil, a censura para poder levar aquela mensagem que a gente acreditava na possibilidade da democracia. De repente a gente tem democracia nas mãos e não sabe o que fazer com ela. Exatamente. Concordo. Mas olha, enquanto isso a gente vai fazendo arte, tá bom? Vamos lá. Já que tem que driblar de alguma coisa, então vamos fazer arte. E aí, para finalizar, antes de você tocar, eu queria que você deixasse assim um contato para as pessoas que estão te ouvindo, que gostaram da sua conversa, que gostaram da sua música, que vão começar a frequentar mais o Canto da Terra para conhecer você. Então, pudessem entrar em contato com você. Normalmente eu fico mais tempo em casa, né?
Eu vou deixar o número do celular, Uhum. né? Para quem estiver interessado em anotar, é 99109-0043. Vocês me encontram também no Facebook, Como Jorge Chalita. Jorge Chalita. Então tá bom. E o que nós vamos ouvir agora? Para concluir, eu gosto muito de uma canção do Marcos e Paulo Sérgio Vale, que ele fala, de certa forma, sobre a importância da música, que a música também pode ser uma arma para que a gente possa estar defendendo determinados ideais. O nome da música é Viola Enluarada. Uhum. A mão que toca um violão, se for preciso, faz a guerra, mata o mundo, fere a terra. A voz que canta uma canção, se for preciso, vai à luta, capoeira. Quem tem de noite a companheira, sabe que a paz é passageira. Para defendê-la se levanta e grita: eu vou. Mão, violão, viola estrada, de viola enluarada, pelos campos e cidades. Lararaê, 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 darundeio. Esse foi o programa Sintonia Cultural de hoje. Na próxima quinta-feira estamos de volta. Hoje a gente teve uma aula de música brasileira com Jorge Chalita. Até a próxima quinta-feira no seu ponto de encontro. Sintonia Cultural na 105,9. Sintonia Cultural na 105,9.